Boa noite, irmãos. Que alegria e que privilégio podermos mais uma noite conversar, pensarmos juntos, ouvirmos aquilo que a palavra de Deus diz para nós. E hoje começa um dos momentos mais especiais do ano, né? Pelo menos o meu favorito, que é o Natal. Eu, pessoalmente, gosto muito do Natal, então sou suspeito para falar dessa data, né? Mas se você pode, essa noite, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia junto comigo. Comigo não, com o pastor Tiago. No Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 1. Nós vamos fazer a leitura e a meditação nessa noite, queridos, dos versículos 39 a 45. Se você puder, encontre aí, Lucas, capítulo 1, versos 39 a 45, é o texto que cabe à meditação que teremos esta noite. Texto da palavra do Senhor, queridos, no Evangelho que Lucas nos escreveu, no capítulo 1, do versículo 39 a 45, nos diz assim: Naqueles dias, Maria se aprontou e foi depressa à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita é você entre as mulheres, e bendita o fruto do seu ventre. E que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor. Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da saudação que você fez, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Vamos orar? Deus bondoso e maravilhoso, obrigado pela tua palavra que foi lida aqui. E agora, Deus, que ela será exposta para nós. Nós clamamos que o Senhor faça uso dessa palavra no nosso coração, que o Senhor ministre de graça, Deus, na nossa vida, e que ao invés de apenas entendermos a sua palavra de maneira intelectual ou filosófica, nós possamos aprender aquilo que a tua palavra nos diz e possamos ser capacitados pelo Senhor a colocar ela em prática em todas as áreas da nossa vida. Nos ajuda nisso, nos capacita, nos fortalece. Acima de tudo, fala conosco e comunica aquilo que o Senhor deseja nessa noite. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmão, como que você tem se preparado para cumprir os desafios que são impostos ou trazidos a você ao longo da sua vida? Como é que você faz as suas preparações? Um exército, quando entra em guerra, lembrando que a guerra é o último recurso, um exército passa todo o seu tempo se preparando, treinando, comprando equipamentos melhores, pesquisando e tudo mais. E ele só vai entrar, de fato, em guerra como último recurso. Mas a parte engraçada e interessante é que eles passam a vida inteira se preparando para algo que ninguém quer que aconteça. E aí eu pergunto para você então, como que você tem se preparado para as coisas que acontecem na sua vida? E isso vale para absolutamente tudo, como você prepara para os seus estudos, ou mesmo para o seu tempo de estudo, como que você tem pensado no seu futuro, quem sabe os mais novos, o futuro acadêmico, o futuro do trabalho, o futuro da sua família, o seu próprio futuro. Será que você tem, de repente, aí se preparado para enfrentar, né, e desfrutar da juventude de outrora, como alguns irmãos? Será que você tem buscado sabedoria para ser chamado de sábio quando chegar esse momento? Será que você tem se preparado melhor para os desafios do seu trabalho, para os desafios da sua família, para os desafios aqui da igreja, quem sabe para os desafios do ministério? A verdade é que nós estamos sempre cheios de desafios, sempre tem alguma coisa acontecendo com a gente. E nós precisamos aprender a estar os mais preparados possível. Não podemos ser pegos de surpresa o tempo todo. É claro que tem alguns eventos que a gente não pode prever, que simplesmente acontecem.
estão debaixo da autoridade divina do Senhor, mas acontecem para nós de maneira surpreendente. Mas para aqueles que não são eventos surpreendentes, nós precisamos nos preparar, irmãos. Nós não podemos enfrentar nenhum desafio, nós não podemos passar por nenhuma situação e circunstância na nossa vida sem que a gente pense primeiro em estar preparado para ela. Pelo menos, minimamente preparados. Eu queria pensar com você nessa noite a respeito do Natal. Se nós temos que estar preparados para os desafios da nossa vida, se nós o tempo todo estamos nos preparando para alguma coisa que possa acontecer, que talvez nem vá, mas pelo menos nós estamos preparados. Se o tempo todo nós estamos lutando contra o nosso pecado, nós estamos nos preparando para essa luta, nós estamos nos preparando com a palavra, com a escola bíblica, aconselhando uns aos outros, orando ao Senhor, clamando a Deus, nós também precisamos nos preparar para o Natal. Os adventos são justamente a oportunidade que nós temos de começar a pensar sobre o Natal muito tempo antes dele acontecer. Nós não somos pegos de surpresa pelo Natal. Todos nós sabemos que vai acontecer o Natal. E a parte fantástica do Natal é que não só a igreja se prepara para o Natal, mas o mundo inteiro, ainda que de maneira distorcida, o mundo inteiro se prepara para o Natal. Como dizem por aí, o espírito do Natal está entre nós, né? Não existe espírito de Natal. Mas o que existe e que pode ser melhor utilizado, e que pode ser o melhor presente que a igreja pode dar para esse mundo, é nós estarmos verdadeiramente preparados para o Natal. E o Natal é algo que a gente se prepara porque talvez seja uma das grandes oportunidades que nós temos todos os anos de proclamar quem Jesus é. Porém, nós não podemos fazer isso de qualquer maneira. E nós precisamos então estarmos preparados para o Natal. Precisamos nos preparar. Precisamos agir para que nós estejamos prontos para quando chegar a hora, nós possamos compartilhar não apenas presentes, não apenas a ceia, não apenas o espírito do Natal, a bondade, a gratidão e tantos outros sentimentos e coisas que a gente pode compartilhar, mas principalmente compartilhar Jesus. E para a gente estar preparados para o Natal, nós não podemos apenas pensar naquilo que nós vamos comprar para a ceia de Natal. Nós não precisamos pensar apenas nos convites que nós vamos fazer, o qual eu espero estar incluído. Nós não vamos precisar nos preparar apenas com as decorações, que certamente são muito bonitas. E nós caprichamos muito para deixar elas o mais atraentes, o mais bonito, o mais agradável e confortável possível. Mas eu queria pensar com os irmãos nessa noite sobre algumas coisas que não dependem de nós. A ceia depende. A ceia você vai lá no mercado, se você tiver dinheiro, você compra e está tudo certo. As decorações também, todas essas coisas nós nos preparamos por nós mesmos. Não precisamos de ajuda para preparar essas coisas. Mas tem algumas coisas que nós não conseguimos preparar sozinhos. E quando nós olhamos para esse texto, nós reparamos, e esse é justamente o título da mensagem, que quando Jesus chega, e onde Jesus chega, ele deixa as pessoas estremecidas com a sua glória. Da mesma maneira, queridos, nós precisamos nos preparar para compartilhar da glória de Cristo. Para quem sabe, possamos ser usados pelo Senhor como instrumentos para que outras pessoas, sejam da nossa família, ou sejam nossos amigos, colegas de trabalho, ou qualquer pessoa que possa estar perto de nós, possa também ser estremecido com a glória de Cristo. E para isso nós precisamos então de 3 coisas, 3 elementos, 3 preparações que esse texto nos ajuda a pensar. E foram as coisas que exatamente aconteceram quando
aquele bebezinho que ainda estava na barriga da sua mãe, sentiu quando Cristo chegou. E não só o bebezinho, mas todo mundo que estava ali sentiu as mesmas coisas. Irmãos queridos, para estarmos bem preparados para o Natal, para podermos desfrutar de sermos completamente estremecidos pela glória de Cristo, em primeiro lugar, nós precisamos aprender a desfrutar de alegria. Alegria. Afinal de contas, esse foi justamente o sentimento que tomou conta da família, que estava sendo visitada por Maria e por Jesus, que ainda estava no ventre. Quando Jesus chegou ali, João Batista, que estava ainda na barriga da sua mãe, ele ficou estremecido. E uma das coisas que aconteceu quando ele ficou estremecido pelo Senhor, é que ele se alegrou, mesmo nem tendo nascido ainda. Isso prova para nós, irmãos, que não existe idade para sermos impactados pela glória de Cristo. Não existe condição social, não existe intelectualidade, não existe nenhum tipo de atributo que a gente possa ter, ou de bem material que nós possamos conquistar, que realmente seja necessário para atrair a glória de Cristo. Porque o único que pode compartilhar a sua glória é sim o próprio Senhor Jesus. E Ele faz isso liberalmente. E Ele faz isso de maneira extraordinária, miraculosa, inacreditável, transbordante. E é justamente quando nós olhamos para essa situação, um bebezinho ainda na barriga da sua mãe, ficando extremamente feliz apenas de estar perto de Jesus. Irmãos, está cada vez mais difícil de nós termos alegria na vida. Pelo menos a alegria verdadeira. Porque a alegria que tanto nos consome e que tanto as pessoas tentam perseguir hoje é uma alegria falsa. É uma alegria mentirosa. É uma alegria superficial. É uma alegria forjada, artificial. Não é uma alegria que vem apenas de estarmos próximos de Jesus. Mas essa alegria precisa ser trabalhada, ela precisa ser construída. E aí nós precisamos de luzes de LED colorido, nós precisamos de cromaterapia, nós precisamos de zooterapia, nós precisamos de medicamentos, nós precisamos das redes sociais, nós precisamos de boa aparência. Não é verdade? Ou você não está se preparando para o verão? Fique tranquilo, porque se você tiver, para mim, faz menor diferença. Né? Mas é importante se preparar sim. Só que é importante, irmãos, nós olharmos antes da preparação das coisas humanas, das coisas que somente vêm de Deus. Sabe por que as pessoas estão tão desesperadas procurando alegria? Porque a alegria não existe fora de Jesus. A única coisa que existe fora de Jesus e que alegra o nosso coração é temporário, é passageiro, é frustrante. Pode ser destruído com qualquer coisa. Mas quando o Senhor fala da sua própria alegria, dentro da sua palavra, Ele diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Sabe de uma coisa? Está difícil enfrentar os problemas da vida? Os desafios que estão impostos para você estão difíceis de serem enfrentados? Você tem vivido lutas? Você tem lutado contra o seu pecado e tem sido muito doloroso? Então, sabe o que você precisa? Você precisa da alegria que só Cristo pode trazer. Só o Senhor Jesus pode trazer alegria verdadeira para as nossas vidas. Qualquer outra coisa que a gente vai buscar, irmãos, é absolutamente frágil e passageiro. E provavelmente foi forjado, é artificial,
não é verdadeiro. Está apenas entorpecendo os seus sentidos, não te fortalecendo de verdade. Nós precisamos nos preparar para esse Natal. Nós precisamos nos preparar para os desafios da vida. E a primeira coisa que a gente precisa é de força. Força para enfrentar os desafios. Mas da onde que vem essa força? Vem da alegria que nós só podemos ter com Jesus. Amém? Você crê nisso? Você se alegra somente com Jesus? Se tudo for tirado de você hoje, você consegue ainda sorrir e dizer: Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Só quem tem a presença de Cristo, a alegria que só a presença, o relacionamento com Deus pode trazer, consegue sorrir, se alegrar, ficar contente e satisfeito, se estiver apenas com Jesus. Que a gente possa buscar isso também. Mas em segundo lugar, nós temos outra coisa que esse texto nos fala. A criança, João Batista, ficou extremamente feliz, mesmo no ventre da sua mãe, quando Jesus apareceu. Mas aí aconteceu algo muito interessante. Porque a sua mãe, Isabel, ficou cheia do Espírito. E quando nós estamos cheios do Espírito, uma coisa fantástica, extraordinária acontece. Você deve ter visto aí que Isabel, então, rolou no manto, né? Subiu pelas paredes, teve a unção do leão, falou em línguas, que mais? Viu anjos, que mais que acontece? Teve profecias, curas e coisas extraordinárias. Não estou dizendo que as coisas extraordinárias não existem. Mas antes das coisas extraordinárias aparecerem, uma coisa aconteceu ali. Quando ela ficou cheia do Espírito, o que ela fez? Ela começou a falar, não é isso? Ela começou a falar coisas para Maria. E lá no versículo 45 ela diz algo extraordinário. A palavra de Deus vai se cumprir. Em segundo lugar, para estarmos bem preparados para o Natal, a gente precisa aprender a desfrutar da palavra de Deus, irmãos. Da palavra de Deus. Coisa que é muito difícil. Para nós hoje, talvez seja mais fácil. Nós estamos numa igreja que tenta pregar fielmente as Escrituras, que se esforça muito para isso, que tenta dar tudo de si para isso. Graças a Deus por isso. Mas isso não significa que você, na sua intimidade, precisa e pode aproveitar apenas da palavra na igreja. Você precisa aprender a desfrutar da palavra na sua vida. Na sua vida. Essa é a beleza. Essa é a graça de Deus. É saber que aqui nós podemos pregar, nós podemos ensinar, nós podemos aprender juntos, nós podemos questionar, perguntar, nós podemos estudar. E todas essas coisas são maravilhosas. Mas de nada adianta nós termos todo o trabalho de estudar, de preparar textos, de saber todas as catilogências teológicas que existem. Nada adianta nós sabermos pregar em grego e hebraico, aramaico que nem existe, se nós não conseguimos colocar a palavra em prática na nossa vida. Se nós não sairmos daqui impactados por aquilo que Deus diz, se nós não sairmos daqui prontos para buscar aquilo que Deus nos ensina. Muitas vezes, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós temos um grande pecado com ela. Sabe qual que é? É que nós estamos extremamente acostumados, graças a Deus aqui nós tentamos de tudo para não fazer isso. Mas nós estamos muito acostumados a entender, pensar, estudar e tentar chegar ao sentido do texto bíblico. Então, o que o texto bíblico realmente diz?
Não é isso que a gente tenta fazer? Na escola bíblica a gente prega versículo, prega não, né? A gente estuda versículo por versículo, a gente traz coisas do grego, a gente mostra, a gente vai e volta e traz vários autores, várias possibilidades de interpretação. A gente tenta fazer isso direto. O sentido do texto é muito importante. Só que não adianta a gente saber todo o sentido do texto, de cor e salteado, de trás para frente, em zigue-zague, se nós não conseguimos compreender o que o texto fala para nós. Quais são as palavras que Deus colocou naquele texto e que podem e transformam completamente a nossa vida. Essa é a graça de olhar para o texto bíblico fora da igreja, lá na sua vida, no seu cantinho, no seu devocional particular. Não apenas entender o texto, mas colocar ele em prática na sua vida. Nós precisamos, irmãos, estar preparados para a palavra de Deus estar na nossa vida, para podermos desfrutar dela. E deixa eu contar um segredo para você. Você já deve ter ouvido aquelas pessoas que a gente chama para fazer evangelismo nas ruas, nas casas, sei lá, praça, enfim. Você já deve ter ouvido aquelas pessoas, ou talvez você já tenha até dito isso alguma vez na sua vida. A gente chama para o evangelismo, a pessoa fala assim: ah, pastor, mas é que eu ainda não conheço muito da palavra. Já ouviu isso? Já falou isso também? Todos nós somos assim. Mas sabe por que isso acontece? Vou te explicar. É porque nós estamos acostumados a querer aplicar para a vida das pessoas o sentido do texto e não o que o texto diz. Deu para entender? Vou te dar um exemplo, vai ficar mais fácil. Quando a gente diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí você quer pregar o texto, você fala assim: olha, o mundo na verdade é o cosmos em grego, e esse cosmos na verdade se refere a todos os eleitos, unigenitura significa o Filho que veio em primeiro lugar. Para com isso. Esquece desse negócio. Esse negócio a gente aprende aqui na escola bíblica, para nós, para a gente não interpretar a Bíblia errado. Mas quando você pega um texto desse, você simplesmente olha para a pessoa e fala assim: você crê em Jesus? Tudo que você precisa para ir para o céu é crer em Jesus, ponto final. É isso que o texto diz. Deu para entender? Nós estamos extremamente acostumados a grandes elucubrações teológicas. E nós esquecemos que a palavra de Deus, irmãos, ela não é apenas intelectual, ela é viva, ela é eficaz, ela é o poder de Deus para salvar os perdidos. Não é um livro intelectual de filosofia. Ela tem o poder de Deus nela. E nós precisamos aprender a olhar para essa palavra e ficarmos profundamente encantados com ela, completamente estremecidos pelo que ela diz. Porque quem está falando não sou eu, não é o pastor Tiago, André Aldo, Narciso, Carlos. Não é a gente. Quem está falando com você é o próprio Deus. Ele podia usar umas vozes mais bonitas, né? Mas ele escolheu usar a gente. Ele escolheu usar você também. Você que está aí sentado e que muitas vezes tem dificuldade. É você que Deus escolheu também. Mas para você desfrutar da palavra de Deus, para você se preparar na palavra, você não precisa conhecer todos os aspectos da teologia, porque nem nós conhecemos tudo. Por isso que a gente passa a semana inteira estudando que nem doidos desesperados, porque se chegar alguma pergunta, a gente sabe responder. Mas na nossa vida devocional, o que faz sentido não é simplesmente aquilo que é o sentido teológico do texto, mas é o que Deus precisa falar com a gente, com você também. Quando você abrir a palavra de Deus,
Você precisa desfrutar dela. Você precisa desfrutar daquilo que Deus está falando ao seu coração, no mais profundo da sua alma, aquilo que transforma, que impacta a sua vida de uma maneira extraordinária e miraculosa. É conseguir olhar para o texto bíblico e colocar ele em prática na sua vida. Perceber aquilo que Deus fala no mais profundo da sua alma. Nós precisamos, irmãos, estar preparados para isso. Porque no Natal nós nos reunimos com as nossas famílias e muitos deles não são crentes. E não dá para pregar teologia. A gente tem que pregar o Senhor Jesus, as obras e os méritos de Cristo para as pessoas. E se a gente não sabe interpretar os textos bíblicos, se a gente não sabe interpretar os meandros teológicos, nós precisamos pelo menos conseguir olhar nos olhos das pessoas e verdadeiramente dizer: Jesus te ama. Ponto. Isso já é suficiente se for verdade para você. Se Deus falou isso com você, se Deus ensinou isso para você na sua palavra, se Deus tem falado isso com você, se Deus tem deixado isso claro na sua vida, é o suficiente. É claro que para nós, a gente vai continuar estudando, nós vamos continuar aprendendo, nós vamos continuar vindo para a escola bíblica, isso nunca vai parar. A aposentadoria do crente é o caixão. Fique bem claro. Nós vamos continuar aprendendo, irmãos. Mas quando você não souber explicar textos bíblicos, pelo menos saiba explicar o amor de Jesus por você. Porque antes do texto fazer sentido, ele precisa estar completamente dentro do seu coração. Ele precisa fazer sentido para a sua vida. Quando a gente fala de Jesus, a gente não fala única e exclusivamente da Escritura, mas a gente fala da nossa experiência com Jesus, da nossa fé, do quanto Ele impacta as nossas vidas na oração, na nossa leitura devocional, o quanto o Senhor move e mexe com a nossa vida, quando a gente simplesmente abre a Bíblia e lê um texto simples. Nós precisamos estar preparados para usar a palavra de Deus no Natal. Se em primeiro lugar, nós precisamos nos preparar com a alegria de Deus. Em segundo lugar, nós precisamos nos preparar com a sua palavra. E aí, em terceiro lugar, nós temos o versículo 41. No versículo de número 41, nós já passamos por ele, diz exatamente o final desse texto e a última lição, já concluindo. A última parte. Irmãos, se nós estamos cheios de alegria, se nós estamos cheios da palavra, nós também vamos estar cheios do Espírito, cheios de Deus no nosso coração, cheios de Deus na nossa vida. Já viu aqueles crentes chatos, aqueles crentes insuportáveis, que a cada 10 palavras, 20 ele está falando alguma coisa de Jesus? Não é exatamente isso que a gente tem que ser? Cheios de Jesus. As outras coisas têm que estar em segundo lugar nas nossas vidas. É claro, a gente tem que saber falar um pouco de política, um pouco de esporte, um pouco de saúde, um pouco de economia, um pouco de direito, um pouco disso, um pouco daquilo. Tudo bem, a gente tem que saber falar um pouquinho dessas coisas, mas essas coisas têm que estar em segundo lugar. Porque em primeiro lugar, nós precisamos falar de Jesus, falar daquilo que o nosso coração está cheio, está transbordando. E o nosso coração precisa estar transbordando de Cristo. Mas ele só vai transbordar de Cristo quando nós estamos vivendo Cristo. Quando nós estamos vivendo a palavra, quando nós estamos vivendo a nossa fé, quando nós estamos buscando ser cheios do Espírito, cheios de Deus, da sua presença, da sua glória, dos seus milagres, do seu poder, da sua alegria, da sua graça, do seu amor, da sua compaixão, da sua misericórdia, do seu perdão.
Nós precisamos, irmãos, aprender a estarmos preparados. E para estarmos preparados, não existe nada melhor do que estarmos cheios do Espírito de Deus. O Espírito de Deus, irmãos, nos fortalece. O Espírito de Deus nos faz agir de maneira completamente diferente à luz da palavra. É Ele que confirma a palavra de Deus no nosso coração. É Ele que traz aqueles insights das coisas que nós precisamos falar naquelas horas mais estranhas. Será que você nunca acordou de madrugada? Cheio de fé, cheio de temor, cheio do Espírito. E de repente veio uma pessoa na sua mente, uma situação, e você sentiu vontade de orar naquele momento. Irmãos, isso é estar cheio do Espírito, cheios de Deus. Em qualquer momento é hora para pregar o Senhor, em qualquer momento é hora de falar de Cristo, em qualquer momento é hora de se alegrar pela esperança que temos em Jesus. Em qualquer momento é hora de pôr a nossa fé em prática. Em qualquer momento é hora de vivermos a fé, de vivermos Cristo, de vivermos cheios do Espírito. Já ouviu dizer que muitas vezes nós temos que buscar ser cheios do Espírito? Como se de repente ser cheio do Espírito é como se nós fôssemos um copo. E aí então, Deus ministra o Espírito dentro de nós, enche o copo, a gente bebe o copo, esvazia, e aí a gente tem que se encher do Espírito de novo. Não! O Espírito de Deus não é água. O Espírito de Deus é vento que sopra onde quer e está em todos os lugares. Mas Ele tem prazer de estar dentro de nós. Inclusive, essa é uma das promessas de Deus. Nós, irmãos, se cremos em Jesus, se conhecemos a sua palavra, se colocamos essa palavra em prática, automaticamente nós vamos ser cheios do Espírito. O tempo todo cheios do Espírito. Ah, pastor, mas eu tenho momentos de altos e baixos. Eu também. E todos nós temos. Mas, entenda, estar triste por alguma coisa não quer dizer que você está vazio do Espírito. Não é o Espírito Santo de Deus que controla as nossas emoções. Às vezes a vida acontece, irmãos. Nós ficamos de luto, nós nos alegramos, nós temos compaixão, nós ficamos tristes. Nesta quinta-feira, por exemplo, eu e o Daniel estávamos no hospital, não vou contar o caso, mas nós estávamos saindo de lá. E nós nos deparamos com uma situação muito triste. E nós saímos de lá profundamente chateados. Mas nós ainda assim estávamos cheios do Espírito. Porque nós estávamos falando de Deus, nós estávamos colocando a palavra em prática, nós estávamos proclamando o Evangelho para nós mesmos, em primeiro lugar, e para as pessoas que Deus permitia. Então, queridos, nós precisamos aprender, não a estar cheios do Espírito, como eu falei no começo, mas a gente precisa aprender a viver cheios do Espírito. Viver é uma questão de vida, não uma questão de tempo, de lugar, de expectativa, mas é uma questão de viver. Por isso, nós precisamos andar completamente estremecidos pela glória de Cristo. Porque quando nós estivermos profundamente estremecidos com a glória de Cristo, então nós vamos estar preparados para o Natal. Nós vamos estar preparados para qualquer momento na nossa vida. Porque nós vamos estar cheios da alegria de Deus. Nós vamos estar cheios da sua palavra e da sua instrução. E nós vamos estar cheios do Espírito Santo de Deus. Que assim o Senhor nos abençoe e nos ajude a preparar essas 3 receitas para que nós tenhamos um Natal onde nós possamos proclamar Cristo para nós e para todos aqueles que estiverem ao nosso redor. Que assim o Senhor nos ajude, nos abençoe e ministre na nossa vida, em nome de Jesus. Vamos orar e nos preparar para a ceia? Deus bondoso e maravilhoso, nós te amamos e te adoramos, e nós precisamos estar preparados para enfrentar os desafios da nossa vida, que são muitos. Para cada um desses desafios,
nos ajuda a estarmos sempre alegres, não com a alegria desse mundo, mas com a alegria do Senhor. Nos ajuda e nos fortalece na sua palavra, não apenas na intelectualidade, mas nos ajuda a viver a tua palavra, a conhecer a tua palavra de tal maneira que ela possa ser colocada em prática nas nossas vidas, em todos os aspectos. Mas também nos enche do teu Espírito a cada dia, e que nós possamos provar de quem o Senhor é, todos os dias, cada vez mais e mais. Ministra de graça no nosso coração, continua falando conosco, continua nos capacitando para viver essa realidade da tua palavra, é o que nós